Imagine um homem tão rico que sua fortuna era impossível de ser calculada. Um rei, cujo nome ecoa através dos séculos. Se você acha que Jeff Bezos ou Elon Musk são os homens mais ricos da história, pense novamente. Mansa Musa os deixaria no chinelo. Ele foi um governante cuja generosidade e influência moldaram a história da África e do mundo. Mansa Musa, o imperador do Mali, é considerado o homem mais rico que já pisou na Terra. No vídeo de hoje, vamos explorar a vida de Mansa Musa, o rei dourado do Saara. 1. A grandeza de Mansa Musa. Para entendermos a grandeza de Mansa Musa, precisamos voltar no tempo, ao século XIV. O Império do Mali, localizado na África Ocidental, era um dos maiores e mais poderosos da época. Mansa nasceu por volta de 1280, no coração do Império do Mali, um dos reinos mais influentes da história africana. Seu nome completo era Musa Keita I. Ele pertencia à dinastia Keita, uma linhagem de governantes que dominava a vasta região de Israel. Ele se tornou governante do Império do Mali entre 1312 a 1337. Foram 25 anos no poder. Ele herdou um reino já poderoso, mas o expandiu ainda mais, tornando um dos impérios mais ricos e influentes da história. Sob seu reinado, o Mali atingiu seu auge, tornando-se um centro de cultura, comércio e conhecimento. Olá pessoal, bem-vindos ao Desconhecido, o canal onde exploramos os mistérios e curiosidades que fascinam o mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aí. Você já conhecia a história deste rei? 2. Como ele se tornou o homem mais rico da história? O segredo da riqueza de Mansa Musa estava nas minas de ouro do Mali. Naquela época, o império era responsável por aproximadamente metade do ouro mundial. Isso faz de Mansa Musa um dos homens mais poderosos da Terra. Além disso, ele controlava o comércio de sal, um recurso tão valioso quanto o próprio ouro. A posição estratégica do Mali nas rotas comerciais transarianas permitiu que a riqueza fluísse para seu império. Mercadores árabes e europeus viajaram quilômetros só para negociar com os malienses. Musa não apenas controlava este comércio, mas também expandiu suas fronteiras, conquistando territórios como Timbuktu e Gão. 3. Mas o quão rico ele era? Para falarmos sobre isso, precisamos entender que a fortuna deste rei era algo inestimável. Algumas estimativas indicam que sua riqueza poderia chegar a incríveis 400 bilhões de dólares nos dias de hoje, contando com a inflação, é claro. Isso é mais do que qualquer bilionário moderno poderia sonhar. Ou talvez não. O Mali controlava cerca de metade do suprimento mundial de ouro no século XIV, uma época em que o ouro é a principal forma de riqueza global. Assim como em qualquer lugar, se você tem ouro, você compra tudo. Ele possuía tanto ouro que usava para financiar universidades, construir mesquitas e pagar artistas. Seu palácio era feito dos materiais mais luxuosos, e suas roupas eram feitas com os melhores tecidos do mundo na época. Basicamente, Mansa Musa era tão rico que sua fortuna não pode ser comparada com as métricas financeiras modernas. Ele possuía cidades, rotas comerciais, minas de ouro e um império próspero, um nível de riqueza que ia além do dinheiro e se traduzia em poder e influência global. 4. A peregrinação que chocou o mundo. Mas foi em 1324 que Mansa Musa realmente chocou o mundo. Ele decidiu fazer uma peregrinação a Meca, cerca de 6.400 km. Uma viagem que durou cerca de um ano, algo comum entre os muçulmanos. Mas para os Keita, essa jornada também era uma demonstração de poder e influência. Como um dos homens mais ricos da história, ele não poderia simplesmente viajar sozinho. Não, claro que não. Ele levou uma tropa de 60 mil pessoas, incluindo soldados, servos e escravos. E é claro, a sua esposa, que ela não vai deixar ele sozinho. Havia cerca de 12 mil escravos negros. Cada um carregava consigo aproximadamente 2 quilos de ouro, pó de ouro, barra de ouro, mas era muito ouro. Só para sua esposa, havia mais de 500 servos só para atendê-la. E não para por aí. 80 camelos carregavam toneladas e toneladas de ouro, mais ou menos 300 quilos de ouro em cada camelo. Isso fez com que sua chegada ao Egito causasse um verdadeiro alvoroço. Mansa Musa distribuiu tanto ouro no Egito que a economia local entrou em colapso devido à inflação. Isso mesmo, ele desvalorizou o ouro no Egito inteiro. O preço caiu tanto que demorou mais de 2 décadas para a economia do país se recuperar. Durante a viagem, Mansa Musa fez alianças estratégicas com governantes e comerciantes muçulmanos, trazendo consigo os melhores dos melhores. Por onde ele passava, ele trazia alguém com ele. Os melhores arquitetos, os maiores líderes religiosos da época, assim fortalecendo ainda mais as conexões entre Mali e o mundo islâmico. Sua presença na região deixou uma marca duradoura, promovendo um intercâmbio cultural que beneficiou o império por décadas.
Foi a única vez na história que uma única pessoa conseguiu colapsar a economia de um país inteiro, apenas por ser generosa demais. Após a sua peregrinação, o nome de Mansa Musa ficou famoso em todo o mundo. Seu império passou a ser mencionado nos mapas europeus e árabes. E mais, estudiosos e arquitetos começaram a viajar para o Mali, tornando o império um centro de cultura e conhecimento. 5. O legado de Mansa Musa. Mansa Musa não era apenas um acumulador de riquezas, mas um grande investidor. Ele financiava construções de mesquitas, universidades e bibliotecas. Tal essa tinha mais de 1 milhão de exemplares, não de livros como a gente vê hoje, mas de conhecimento para a época. Sob seu comando, Timbuktu se tornou um dos maiores centros de conhecimento do mundo islâmico. A Universidade de Sancoré, por exemplo, tornou-se um dos principais polos de aprendizado da África. Eruditas de diferentes partes do mundo viajavam até lá para estudar matemática, astronomia e literatura. Ele investiu fortemente na cultura e na educação. Mansa também investiu na infraestrutura do império, construindo estradas e fortalecendo as cidades que estavam nas rotas comerciais. Além disso, suas construções ajudaram a consolidar o Islã na África e tornar o Mali um dos impérios mais influentes do mundo. 6. O declínio do império. Após a morte de Mansa Musa em 1337, o Império do Mali começou a perder as suas forças. Seus sucessores não conseguiram manter o mesmo poder econômico, e aos poucos o império se fragmentou. O império foi enfraquecendo, sofrendo ataques de invasores e perdendo territórios importantes. Hoje, o legado de Mansa Musa vive na história, mas a sua imensa fortuna se perdeu com o tempo. Musa inspirou gerações e ainda aparece em mapas e em documentos antigos. Seu legado está presente na cultura, na arquitetura e na memória histórica do Mali. A cidade de Timbuktu, apesar de ter perdido seu brilho de outrora, ainda guarda resquícios de seu esplendor. Sua fortuna era algo inimaginável, e sua generosidade mudou para sempre os países por onde passou. Sua história é um lembrete de que a verdadeira grandeza vai além do dinheiro. É sobre o impacto que deixamos no mundo. Mansa Musa provou que a África medieval era muito mais do que um continente esquecido. Era um berço de impérios sofisticados, ricos e influentes. Mas e você? O que faria se tivesse uma riqueza como a dele? Distribuiria tudo como ele ou manteria sua fortuna segura? Você imaginava que o homem mais rico da história era um rei africano? Devido à falta de registros históricos, não há muitos relatos sobre a época. As coisas foram perdidas com o tempo. E os europeus mudaram a história de acordo com o que favoreciam suas perspectivas. Não é à toa que hoje a gente não escuta falar muito dessa história, assim dificultando o registro da época. O Mali se tornou tão grande e a influência de Mansa fez com que os europeus viessem viver em Mali. Agora, imagine o mundo. Como que o mundo que a gente conhece hoje estaria totalmente diferente? Deixa a resposta aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como essa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!